E está no ar mais um episódio do podcast Na Cadeira dos Incomparáveis. E hoje conosco aqui na Cadeira dos Incomparáveis, um grande aluno nosso, um incomparável, chamado Fábio Azevedo. Ele é nosso aluno desde 2020, é especialista em finanças e hoje é consultor e analista de BI, analista sênior. Muito bem, estamos aqui então com Fábio Azevedo. Matheus, toca a vinheta. Show de bola! E aí, Robinho? Sobre o que falaremos hoje? Boa! Bom, com esse convidado, a gente vai falar um pouco sobre transição de carreira. Sabia que ele tinha um portfólio gigantesco, né, Léo, na área financeira, mas aconteceu um fato que aí fez com que ele precisasse se recolocar no mercado, e aí ele vai contar um pouco de como ele conhece o Power BI e como isso muda o jogo da vida dele, além de, claro, muito sobre a rotina também de um analista de BI sênior dentro aí de grandes empresas. É isso aí. Muito bem, Fábio. Seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui na Cadeira dos Incomparáveis. Diga aí pra galera, o que você faz hoje, se apresenta, conta um pouquinho sobre você, meu caro. Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? Acho que é um imenso prazer aqui poder participar desse podcast de vocês. Eu tenho acompanhado alguns episódios e isso, assim, é gratificante, né? Então, obrigado aí, Léo, obrigado, Robinho. Bom, meu nome é Fábio, Fábio Azevedo. Eu estou nessa jornada aí nos últimos 3 anos, né? Seguindo já o 4º ano de BI. Sou formado em administração, em finanças, pós-graduado em finanças, né? Estou fazendo uma pós-graduação agora em Business Intelligence Analytics e estou aí nessa jornada, né, cada dia mais adquirindo experiência e estudo e, enfim. Muito Vamos bom. lá. É isso aí. Fábio, eu queria que você começasse contando aqui a respeito do seu e-book, né? Você escreveu um e-book para falar sobre a transição de carreira. Como é que ela foi para você, a transição de carreira? Então, fala um pouquinho aí pra gente sobre o que o e-book trata, quais são os pontos que você aborda, e a gente vai poder falar aqui sobre ele também, né? Sobre esses pontos, e deixar a nossa audiência aí ciente, né? De como é que ela pode fazer uma transição de carreira, e também curiosa para conhecer o seu e-book. Comenta aí. Legal. Então, meu e-book, eu trago realmente todo o passo a passo, né, dessa jornada, né, de como eu tive o primeiro contato com o Power BI, né, e como que eu já tomei coragem, fui em cima do primeiro cliente e já começando a aplicar, mesmo com conhecimento ali muito superficial na ferramenta, e aí a estratégia, né, propriamente dita que eu fiz. Então, quando eu tive o primeiro contato com o Power BI, já veio o primeiro insight, tipo assim, puta, eu vou aplicar meu conhecimento financeiro com o uso da ferramenta. Então, eu vou atrás do meu primeiro cliente e esses são os indicadores que eu vou apresentar para ele. Então, o primeiro objetivo era montar o portfólio com base naquele dashboard que eu aprendi ali no meu primeiro, né, contato com o Power BI, através de um workshop seu, né, do financeiro, lá em junho de 2020. E aí, 2 meses depois, eu fui atrás do cliente. Então, eu montei ali quem era meu público-alvo, aí no e-book eu entro mais no detalhe, quais foram as, vamos dizer assim, qual era a ideia, né, de formação do público-alvo, né? Como que eu conseguia aplicar um modelo, né, que empresa conseguiria pegar aquele modelo e aplicar no negócio dela. Então, essa formação eu conto no e-book, conto como eu montei meu portfólio, dou ali 4 dicas ali fundamentais de pulo de gato, né, para a galera não sair estudando tudo quanto é coisa, vamos focar naquilo que importa e, acima de tudo, conseguir aplicar, né, com menos de 3 meses aí de conhecimento, você já conseguir entrar como consultor e aumentar aí a curva de aprendizado e chegar numa carreira de sucesso. Acho que esse é o principal objetivo do e-book. Eu achei bem interessante que o Fábio usou uma palavra-chave aqui em se falando em buscar cliente, em buscar se recolocar no mercado, que foi estratégia. Uhum. Que geralmente quando as pessoas falam em buscar uma nova vaga de emprego, existe meio que aquela ideia de atualizei meu currículo, né? Eu atualizei meu LinkedIn, enviei e esperei passivamente. E aqui, na verdade, o Fábio já começou com uma mudança de paradigma, ou seja, eu vou ir ativamente em busca e para isso vou criar uma estratégia. Boa. E aí isso tudo faz toda a mudança aqui do jogo. É isso aí. Show de bola, Fábio. Então conta aí, cara. Lá em 2020, né, quando você conheceu o nosso workshop, o que aconteceu ali? Qual era o seu background? Você é da área financeira, né? Você pode falar um pouco sobre isso também. E como é que você
planejou então? Qual foi a estratégia, né, para essa mudança de carreira e para você ir para a área de dados? Bom, a estratégia ela veio de uma necessidade, né? Eu, desde jovem, entrei na empresa com 18 anos de idade, comecei a trabalhar nessa empresa, tive uma carreira sensacional. Cheguei a coordenador financeiro. Nos últimos 6 anos, inclusive, eu estava como coordenador financeiro na empresa. E aí veio a pandemia, tiveram aqueles cortes em massa, né? E eu acabei sendo um aí que privilegiado, né? Então, eu comecei a procurar empregos, aí acionei uma agência, né, para poder conseguir montar um currículo. Eu não tinha LinkedIn naquela época, tá? Eu criei meu LinkedIn quando eu saí da empresa, a famosa zona de conforto, né, que eu estava. Sim. E aí, cara, me deparei com um mercado em retração, né, cada vez mais difícil conseguir recolocação, né, as empresas fechando portas por conta da pandemia. E aí eu falei, pô, eu tenho que mudar a estratégia, mudar a regra do jogo. Não dá para ficar porque a conta chega, né? E aí eu fui pesquisar no Google, né, quais empresas aí estavam contratando, né, qual era a função, né, mais procurada pela empresa no momento. E aí apareceu o BI, né? E aí eu comecei a pesquisar por BI, caí numa live, né, do Léo aí, a live do financeiro. Falei, pô, isso aqui é interessante, né? Porque eu trabalhava com Excel, né, e pô, uma ferramenta que consegue ali mostrar, né, de forma totalmente intuitiva, né, o que são indicadores financeiros, como aquilo ali pode ajudar uma empresa, né, financeiramente. Então, eu falei, vou entrar. E aí eu entrei, cara, e aquilo ali foi assim, a lanterninha acendeu o sinal vermelho, né, vamos dizer, né? E aí eu entrei de cabeça, gostei muito, falei, cara, isso aqui faz muito sentido e não vou mais procurar emprego, né? Eu vou estudar isso aqui, eu vou dar uma pausa, vou estudar, vou entrar de cabeça e depois eu vejo o que eu quero, né? E aí eu entrei, só que não demorou muito, né? Com 1 mês e meio ali, mais ou menos, estudando, eu falei, cara, já tenho bagagem, eu vou pegar, eu peguei, fiz os 2 primeiros dashboards, né? Um dashboard financeiro, logo em seguida teve um de vendas também, e aí eu peguei esses 2 dashboards do workshop gratuito, trouxe como meu portfólio, né? E aí eu montei uma estratégia de público-alvo, né? Onde eu iria apresentar esse meu portfólio. Eu não divulguei ele inicialmente no LinkedIn, que a ideia era realmente ir estratégico ali, conseguir o primeiro cliente. E aí eu fiz toda a estratégia. Quanto eu ia cobrar, porque eu estava muito júnior ainda, né? Então estava primeiro contato, por mais que eu tivesse conhecimento na área financeira, com a ferramenta era muito iniciante. E aí foi uma jornada que eu conto no e-book, né, de ascensão, né, entre aplicar a regra, conseguir meu primeiro cliente, eu conto lá como eu consegui esse primeiro cliente, apliquei já, e no primeiro pagamento eu não perdi tempo, eu fui para o curso completo, falei, eu tenho que pegar esse curso aí e esmiuçar ele, né? E aí entrei no curso completo e, enfim, aí as coisas foram tomando uma proporção com uma curva de aprendizado assim muito, muito elevada, né? E eu terminei esse curso com 6 meses, né? Tem gente que até hoje, com 3 anos de curso, não acabou ainda. Parabéns, cara. E me diz uma coisa, você então focou em tentar um cliente ao invés de tentar uma vaga como analista. Por qual Exato. motivo você pensou isso? Para a questão da grana mais rápida? Qual foi a estratégia por trás? Então, a estratégia por trás foi adquirir um background de experiência mesmo, né, de Certo. mão na massa. Uhum. Eu participei de algumas entrevistas, né, antes mesmo de migrar para a área de BI, e, assim, as empresas estão querendo se aproveitar, né? Tipo, o cara está ali desesperado, quer um emprego e fazendo propostas que eu falei assim, eu vou entrar aqui, vou perder um baita no tempo, não vou conseguir me desenvolver, eu não quero mais isso para minha vida, né? Eu tomei um soco no estômago e falei, chega, agora eu vou escolher, né? Então, quando eu entrei para o BI, eu falei, cara, isso aqui tem um mar de possibilidade absurda. Tipo, eu me via 17 anos trabalhando no Excel, quando eu me deparei com o Power BI, eu falei, cara, imagina se eu estivesse aplicando isso aqui há muito tempo. A velocidade que tem de informação, de você sintetizar, tomar decisão, é muito, muito alavancada. Então, assim, eu vi uma oportunidade e era o que o mercado estava pedindo, né? Até hoje, você pega no LinkedIn, por exemplo, eu já estou avançando, né? Mas a cada 10 vagas, 9 pede Power BI, né? Para a área de dados. Então, lá atrás não era muito diferente, né? E aí foi esse o caminho aí que eu decidi seguir. Então, com a consultoria, depois do primeiro cliente, né, o próprio cliente me indicou para outro, e aí foi tendo uma escalabilidade assim, muito grande. Com 10 meses, né, desde que do primeiro contato com o Power BI, eu já estava atuando em 5 clientes, sozinho. Já tinha uma carteira de Massa. 5 clientes. Muito legal. Então, assim, foi uma jornada bem interessante. Ô, Fábio, financeiramente,
contando esses 10 meses, você conseguiu, considerando o emprego anterior que você tinha, né, como coordenador, em 10 meses depois, ficou mais interessante, ficou equiparado, ficou um pouco abaixo? Aí ficou bem mais interessante. Bem mais interessante, eu quase dobrei a renda, tá? Com esses 5 clientes, e 100% home office, né? Eu trabalhava de casa. Então, um cliente eu precisei ir até o cliente para poder fazer uma apresentação, foi o primeiro, né? Mas depois disso foi tudo home office, toda a tratativa via Zoom, via Teams, né? Então, isso traz uma qualidade de vida, assim, incomparável. Show. Então, isso aí foi que foi me impulsionando, né, para cada vez mais buscar conhecimento, né, e me tornar referência no uso da ferramenta, né. Legal, Fábio. E as áreas que você atuou, né, os dashboards que você criou, eram todos para a área financeira? Você variava? Como é que era essa questão? Então, olha, foi um leque, hein? Eu comecei com dashboard financeiro, na mesma empresa. Na verdade, eu nem comecei com o financeiro, né, propriamente dito. No escopo tinha um de vendas e um financeiro. Eu comecei pelo de vendas e aí foi para o financeiro. Essa empresa me indicou para uma segunda empresa, que aí eu já atuei com um dashboard de RH, um de compras e outro financeiro. Depois eu fui para uma terceira empresa para a área de logística, produção, marketing, que era redes sociais. E você fala assim, pô, Fábio, como que tu conseguiu fazer isso com um conhecimento mínimo, né? Bootcamp. Ah, Aí entrou o legal. Bootcamp, que deu uma curva, assim, absurda. Contava 3 meses de curso, e aí saiu a primeira edição do Bootcamp, né, de Power BI, era até Power BI Experience ainda, né? Aham. E, cara, eu participei. Ali foi, assim, uma jornada, porque os 7 primeiros desafios, propriamente dito, que era solo, né? Não tinha na internet, não tinha material, né? Então você tinha que, cara, caçar e se virar. Ou você aprende ou aprende, né? Então, ali, a curva de aprendizado ela foi muito alta, porque eu estava com 3 consultorias nessa época, eu estava estudando de cabeça Power BI, e eu entrei no Bootcamp e falei, cara, eu não vou ter tempo para fazer isso. Eu entrei e fiz, né? Então, eu ia até 2, 3 horas da manhã ali para fazer uma missão, entregar, e foi uma correria louca, mas foi muito bom, porque a curva de aprendizado ali foi muito alta, né? Porque ali ela me deu a confiança de que tudo é possível. Você aprendeu a ferramenta, você aprendeu a lógica do DAX ali, você consegue desenvolver qualquer coisa, né? Então, quando você não consegue, você tem aí uma comunidade gigantesca, né, da Experience que me ajudou bastante também nessa transição. Então, quando eu tinha alguma dúvida, eu recorria à comunidade na época e conseguia ali retorno. Enfim, e aí depois, né, por fim, a fase final, que foi o trabalho em equipe ali, cara, grandes profissionais ali trabalhando em equipe, muita troca, cada um especialista numa coisa. Então, aí veio a ideia de network, né, e comecei a engajar mais na rede. Então, assim, Bootcamp, acho que ele foi um dos pilares, assim, dos principais pilares para alavancar bastante o meu conhecimento com o Power BI, mas, acima de tudo, de trazer essa confiança de que é possível, né? Você consegue realmente desenvolver bons trabalhos. Mas é isso. Uhum, Legal. maravilha. É. Para você que está acompanhando e não entendeu exatamente o que é o Bootcamp é um programa desenvolvido pela Experian, onde em 90 dias você vive 2 anos de experiência prática executando um projeto, né, dentro de um case real, que nós vamos acompanhando você ao longo de algumas missões. Então é um programa em 2 fases. Na primeira fase você tem algumas missões para entregar sozinho, e na segunda fase aí você vai para esse momento em equipe, onde você desenvolve ali uma outra missão super importante. Isso aí, perfeito. É um programa onde o aluno participa de forma ativa, né? E não simplesmente é um espectador, um aluno passivo. E é muito legal, só aprofundando um pouco aqui no Bootcamp, é que a gente é apaixonado pelos nossos produtos, mas é muito interessante que quando a gente criou o Bootcamp, ele era justamente para fazer isso que o Fábio contou agora. Era justamente para dar essa confiança, para trazer essa experiência prática, para te gerar uma confiança para você ir de fato no mercado e falar, eu posso fazer uma entrega. E aí eu vi um case como esse do Fábio aqui, Comprova, né? é muito legal, assim, muito, realmente uma satisfação muito grande ver que de fato funciona, é real. Né? Por mais que a gente já sabia disso, mas é muito legal ouvir assim. Ô Fábio, uma coisa interessante que você falou, você disse que trabalhou em dashboards para diferentes áreas, né? Compras, depois produção, RH, logística, enfim. E a gente sempre fala aqui bastante que
É muito importante você saber de business, ter know-how, né? Conhecimento técnico e também soft skills, nossos 3 pilares do método Bucks. Agora, minha dúvida é, como é que você fez pra... Não vou dizer aprender, ou como é que você fez realmente pra ter confiança, né? E coragem de aplicar o conhecimento que você tinha, que era de outra área, financeiro, né? Em uma área que era nova pra você. Ou seja, como é que você aprendeu sobre o negócio de uma nova área? De novo, através do bootcamp. É, o bootcamp ele traz um case real, né, de problemas, né? Então, qual é a ideia, né? A proposta inicial é o cliente tem essa dor, ele tem esse problema. Como que você responde esse problema com dados? Né? Então, isso né, trouxe realmente esse soft skill, né, de resolver problemas, né? Já tinha isso, né, interno, mas de forma empírica, né? Então, ali foi mais de tangibilizar isso. E aí, então, quando eu entrava no cliente, falava, vem cá, a primeira coisa era entender quais eram as dores dele, né? E depois eu pesquisava. Como que eu vou atender essa dor dele usando o Power BI? E é pesquisa e estudo. Tem que estudar, né? Então, aí tem que entrar mesmo de cabeça. E aquilo. Eu pegava primeiro o projeto, peguei o projeto, já sei o que eu quero, aí eu vou e pesquiso, levar a solução. Então, assim, sempre atuar na dor do cliente. E aqui é aquela questão básica, né? Quando você atua no primeiro indicador, você consegue entregar valor para o cliente, acabou, você conquista a confiança dele, daí para frente você consegue responder qualquer problema com dado. Claro, se o cara tiver o dado, né? Mas você consegue atuar, então acho que foi isso. E assim, Léo, 3 anos até hoje estudando, né? Acho que essa é a mensagem. Boa. Você precisa se aprofundar para poder conseguir realmente responder essas dores, né? É isso aí, sempre evoluindo, né? Sem parar de estudar, cara. Muito bom, muito bom. Minha dúvida agora é o seguinte: quais são as ferramentas que você considera que sejam importantes para um consultor de BI / analista de dados? Além do Power BI, tem mais o quê? SQL, indispensável. O SQL hoje ele é um alicerce. Hoje, se você for buscar no LinkedIn lá, qualquer vaga para analista de dados ou para analista de BI, ou até mesmo para cientista de dados, né, você vai ver que 9 a cada 10 vagas ali é SQL, Power BI, né, algumas delas Python, quando mais específico para ciência de dados, mais preditivo, mas essas duas eu recomendo aí como primordial, né, SQL e Power BI é o que precisa realmente para conseguir ter uma carreira de sucesso, uma carreira sênior, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito. E você falou que... A gente estava conversando antes aqui nos bastidores, né? Que você hoje é analista de BI também, né? Você fez ali as consultorias, faz ainda eventualmente algumas consultorias, mas teve um ponto ali que você se tornou analista de BI numa empresa. Como é que foi essa transição daí de consultor para analista? O caminho inverso do que a galera geralmente faz, né? Perfeito. Na verdade, eu entrei até como freelancer, tá? Como freelancer também nessa empresa que eu estou massa. como analista. Né? Eu entrei para trabalhar com um contrato temporário num evento de Páscoa. Né? Hoje eu trabalho numa gigante aí multinacional. Então, quando eu entrei na empresa, eu entrei como para fazer a parte de TL, né? Então, toda a estrutura de captura, transformação de dado para deixar o dado disponível para um terceiro fazer o dashboard. E aí surgiu uma oportunidade interna, eu achei interessante, a empresa sabia ali como estava, né, tocando a minha jornada de trabalho. E, claro, não deu para continuar com uma carteira com 5 clientes, né, mas trabalhando CLT, apesar de ser hoje home office, 100% home office. Então, eu comecei a abrir mão de alguns contratos, que com alguns contratos, eu tenho um contrato hoje como consultoria, tá, ainda ativo, mas focado mais na parte de analista de BI. E aí pego alguns trabalhos mais assim, como freela ali, mais direto, né? No final de semana eu faço a entrega e acabou. Mais pontual, né? Algo Mais pontual. Perfeito. É bem legal que o Fábio traz muito uma ideia de escolha, né? Então, houve um momento que eles percebeu que era mais interessante firmar um trabalho nessa multinacional, então ele escolheu ir para lá e abrir mão de alguns clientes, ao mesmo tempo que essa empresa é ciente de que ele também atua em outros projetos, enfim. Uhum. Então, é muito interessante como o Fábio conseguiu, por meio do conhecimento dele, trazer esse cenário onde ele escolhe aonde quer trabalhar, onde se sente bem, onde tem mais liberdade. Que às vezes as pessoas têm uma ideia no mercado de trabalho que eu sou obrigado a seguir exatamente, estar num lugar que às vezes eu não gostaria de estar, porque é o que tem. E na verdade, quando você tem conhecimento, experiência e um pouco de ousadia, vamos dizer assim,
você às vezes consegue trazer, né? E é uma questão de acordos, né? E aí jogar o jogo como você gostaria. Perfeito. Eu costumo dizer que quando você tem, né, conhecimento, quando você tem confiança, principalmente, né, você realmente você pode fazer essas escolhas, né? Você pode até escolher onde querer trabalhar porque tem muita demanda mesmo. Então hoje o grande dificultador que eu vejo assim que o pessoal tem, a grande dificuldade mesmo é a confiança de achar que, né, se consegue, se não consegue. Então tem aquele medo, né, de tentar uma vaga porque acha que não sabe o suficiente, não vai conseguir. Agora, do jeito que o Fábio contou ali pra gente, né, ele com 1 mês e meio de conhecimento já foi lá e vendeu um projeto. Aposto que você não sabia tudo que precisava, né, você teve que aprender durante muita coisa. E é esse que é o certo, esse que é o que acho que é a virada de chave, né, que a gente nunca vai estar pronto para os desafios, né? Sempre vão faltar alguns conhecimentos ali para você ser o cara mais completo do mundo. Que é impossível também, de ser, né? Exato. E também, assim, quase todo projeto você vai ter um tempo, um espaço para ter uma aprendizagem. Dificilmente vai cair um dashboard na tua mão e vai ser, entrega amanhã. Isso aqui eu já sei tudo. Exato. Então, tipo, provavelmente, no prazo que você vai dar para executar esse dashboard, você pode pesquisar, você pode... Mesmo quem já tem o conhecimento, às vezes volta lá, assiste uma outra aula, assiste uma aula que já viu, para recordar e para poder executar bem aquilo. Então... Ô, Fábio, qual que é a rotina de um analista de BI? Você chega, começa ali o teu trabalho, tem tarefas que são recorrentes, sempre tem que fazer, tem tarefas novas, tem áreas que demandam dashboards novos. Como é que funciona hoje o teu dia a dia? Hoje o meu dia a dia ele está mais focado no front-end, né? Então, eu, apesar de ter ainda uma conexão com o banco de dados, tem ainda uma transformação, né? Tem um enriquecimento. Hoje eu trabalho com dados de sellout, por exemplo, então são dados externos, então você acaba tendo que modelar esses dados. Então, hoje, na minha rotina, eu sou responsável por 9 dashboards, né? Entre empresa e consultoria. Então, desde a parte de captura da informação, transformar esse dado, limpar ele, modelar, deixar ali, criar as métricas, desenvolver o dashboard, né? Então, a rotina é essa. Hoje, uma vez desenvolvido, né, é mais a continuidade de você continuar fazendo esse processo de extração, aí tem suas automações, né, que ao longo do tempo você vai adquirindo aí conhecimento de algumas outras ferramentas para poder fazer essas automações. Então, hoje a rotina é essa. Você tem que conectar no dado, entender a estrutura desse dado, né, limpar, trazer o que importa para o negócio, dali você gerar o dashboard e levar para a tomada de decisão. E aí, dentro dessa tomada de decisão, eu atuo também com a parte de analytics, né, insights, trazendo insights para o negócio, input para a área de vendas, né, do que está bom, o que está ruim. Então, hoje eu faço esse front-end aí também aqui na empresa. Maravilha. Quem que consome hoje teus dashboards? Toda a área de vendas. A companhia. Companhia toda. A companhia como um todo. Os próprios vendedores também? Executivo, gerente de área, gerente geral, diretoria, para todos. E tem uma dúvida que eu recebo bastante, tá? Léo, trabalhar numa empresa como analista de BI, uma hora não vai acabar a demanda? Aí eu te pergunto. Impossível. É impossível, né? Explica por quê. Eu acho que é por conta da curva de aprendizado, né? Quanto mais você tem, mais você quer, né? Então, quando você começa a dar visibilidade das coisas, começa a surgir novas demandas, novas necessidades, né? E hoje o mercado de BI, né? O mundo de dados, ele é muito acelerado, né? Então, o digital está vindo aí com força, então a empresa que não se estruturar para isso, ela vai ficar para trás, não tem como, né? Então, tem demanda toda hora, gente, não para. Que se eu tivesse tempo, eu estaria atuando com 10, 15, 20 projetos de BI, não tem. Aí tem que priorizar, né? Tem que botar na fila. Priorizar. E sem contar o seguinte, quando você vai desbloqueando algumas análises para a empresa, surge a necessidade de outros tipos de análises que até então ela não tinha conhecimento, porque não analisava dado nenhum. Então, o que vai acontecer, na verdade, é que de tempos em tempos vai surgir a necessidade de novos tipos de análise com base nas análises feitas anteriormente. E aí, por isso que vira um ciclo quase infinito, né? Porque sempre vai ter algo novo. Sem contar que pode ter mudança no mercado, pode ter chegada de novos produtos, pode ter uma mudança estratégica na empresa. Então, realmente é muito difícil zerar esse jogo. É isso aí. Ô, Fábio, eu queria voltar um pouquinho ali naquelas estratégias de portfólio que você aplicou, né, quando quis vender projeto.
Eu queria que você desse um spoiler aí de algumas dicas sobre portfólio. O que você pode dar de dica de portfólio pro pessoal? Ó, eu vou dar duas dicas, tá? Um para o iniciante e o outro que já está atuando. Tá? Para iniciante, primeiro você tem que pegar o seu objetivo, né? Qual é o objetivo? Qual é a área que eu vou atuar? Vou atuar na área de vendas? Beleza, então eu vou focar em indicadores de vendas, né? Quais são as dores de negócio que indicadores de venda pode atuar para responder? Fiz esse mapa, eu vou lá e crio 2, 3 dashboards de vendas do dashboard para atuar na área de vendas. E aí eu busco empresas que necessitam desses KPIs, né, dessas soluções, vamos dizer assim, e aí essa empresa eu trago como meu público-alvo e começo a fazer a prospecção apresentando aquele meu portfólio. Tá? E aí, claro, pega esse portfólio, leva para o LinkedIn, importantíssimo fazer isso. Uhum. Tem que mostrar no LinkedIn, tem que mostrar o que você sabe, o que você faz, porque o pouco que você sabe é muito para quem não tem nada. Né? Então, se você conseguir chegar no teu público-alvo e apresentar que você tem uma solução para ele, e não precisa estudar 100% o BI, você precisa estudar aquilo ali, que é o teu portfólio inicial. Aplicou, beleza, você ganha confiança, adquire conhecimento, e você vai expandindo para as outras áreas e aumentando seu portfólio com um tipo de dashboard. Isso para uma carreira mais iniciante. Quando você já está num nível, vamos dizer, intermediário avançado, e aí o teu portfólio tem que ser o teu público-alvo específico. Então, se você quer expandir, eu não quero atuar num projeto de BI somente na área financeira ou somente na área de vendas, eu quero atuar um 360, vou fazer em todas as áreas. Traz a parceria, né? Começa a buscar profissionais ali para trabalhar com você, ninguém faz nada sozinho, acho que isso é importantíssimo, né? Apesar de eu ter atuado como sozinho, mas eu estou falando no nível mais avançado. Hoje, se eu quiser tocar uma consultoria mais robusta, eu preciso ter essa parceria, né? Então tem esse conhecimento, pega e já aplica de forma mais estruturada. Então aí eu já vou com um portfólio mais um site, traz ali o teu dashboard, traz o teu coisa, faz a tua landing page ali, os dashboards que você tem e deixa isso público, torna isso público para as pessoas chegarem até você. Maravilha. Você falou duas coisas muito legais ali, cara, que eu quero aprofundar. Primeira delas é que você falou que o pouco que você sabe é muito para quem não sabe sobre aquele assunto, né? E tem digamos, uma certa, vou dizer briga, mas uma certa rixa aí no mercado, de quem é mais técnico, de que o pessoal não aceita ou não gosta, né? Quando alguém mais júnior vai pro mercado tentando vender um projeto, ou tentando fazer o seu nome, né? Porque eles acham que não faz sentido, o cara tem que ser completo, o cara tem que saber tudo, não tem como ele ajudar no mercado, porque ele é muito cru e tudo mais. E aí o que você falou é muito verdade, sabe? A gente incentiva muito isso também. Que é você não ter esse receio de mostrar aquilo que você sabe, mesmo não sendo aquilo que muitos outros consultores ou analistas já sabem. Ou seja, não dá pra gente se comparar, né, o conhecimento de um júnior com de um sênior, de um consultor mais experiente. Mas isso não impede que o cara júnior vá pro mercado, porque senão ele nunca vai. Se ele fica achando que não, eu tenho que ser um cara sênior pra ir pro mercado. Aí como é que você vai virar sênior se você nunca for pro mercado, né? Com o que você tem. Então isso é muito importante. Quebrar essa barreira do medo e de ser julgado por quem é mais experiente. Porque o que acontece é, o cliente ou as empresas não vão julgar o cara júnior falando aquilo. Quem julga são os analistas sênior. Que eles vão lá e falam, pô, eu estudei 5 anos aqui, agora que eu tô me lançando pro mercado, o cara já quer, com 3 meses, fazer o que eu tô tentando fazer agora. É aquele medo ou aquele receio, né, do concorrente direto ficar julgando, né? Então, isso é um bloqueio tolo, porque você deixa oportunidades na mesa de empresas que poderiam conhecer seu trabalho, mesmo sendo júnior. E também porque existem empresas com problemas que um júnior pode resolver. E existem problemas com empresa que um sênior vai resolver. Então, o que acontece? Quando você vai como júnior, mas é o meu conhecimento que ainda é um pouco limitado, mas esse conhecimento limitado já pode resolver o problema de uma gama de empresas, e aí com isso essas empresas te contratam, você ganha mais experiência e se torna depois um pleno, depois um sênior. Né? Agora, claro, talvez um júnior
encarar um projeto altamente complexo sozinho, aí realmente Não. pode ser um tiro no pé. Agora, não precisa ter medo de ir ao mercado, porque tem empresas que precisam do conhecimento que você tem hoje e que, de fato, já vai resolver muita coisa lá dentro. Exatamente. E algo interessante também é que o pessoal compara muito o júnior, pleno e sênior com tempo de carreira, né? E na verdade é com o que você consegue resolver de problemas. Posso ter um profissional que virou sênior em 1 ano? Pô, se o cara for bom, resolve realmente problemas, né? Hoje você tá com o quê? 3 anos de conhecimento, né, Fábio? 3 anos de Isso. experiência. Já é sênior? Tem gente que fala, não, sênior é a partir dos 7 anos de experiência, 5 anos. Não Na tem, não verdade, existe nunca, isso, não né? chegou num consenso Não existe exatamente isso, disso. né? Então, é muito... de certa forma, chato isso, que a galera técnica fica batendo muito nisso. Mas claro que a gente incentiva sempre o cara a estudar mais e se aprofundar. Não é? A gente não tá dizendo que, não, seja júnior pra sempre e nunca mais se aprofunde. Não é isso. A questão é, não tem por que ter essa barreira inicial, né, de você se lançar pro mercado mesmo sendo júnior. Claro que você vai ter que sempre se aprofundar. Esse é o ponto. E acredito que até assim, dá pra tirar um pouco essa questão de nomenclatura. Eu sou júnior, sou pleno, sou sênior. E mais numa ideia de você pode resolver um determinado problema, então vai. Porque, claro, existem outras competências que você vai precisar adquirir com o tempo. E nisso que a gente fala muito da ideia do método Bucks, né? Que é justamente business, know-how e soft skills. Porque daí não é só o conhecimento da ferramenta. Você vai precisar ganhar experiência como na própria questão de visão de negócio, você vai precisar ganhar experiência no manejo, como lidar com os outros stakeholders, né, os demais públicos que estão contigo dentro da empresa. Então tem uma série de coisas que você vai precisar avançar ao longo da sua jornada, que não é somente a ferramenta. Agora, não se trava, porque é o seguinte, você pode ter um conhecimento gigantesco de uma ferramenta e ainda ser júnior no mercado, porque se você não desenvolver outras aptidões também. E, sinceramente, essa jornada que o Fábio fez de logo no começo tentar fazer uma venda de projeto, acelera muito mais o processo de soft skills, porque ele já teve que lidar com situações muito mais, vamos dizer assim, complexas ou com mais pressão até do que se ele fosse buscar um trabalho CLT, digamos, desde o começo. Né? Porque num trabalho CLT, muitas das demandas vêm passivamente. Quando você vai vender um projeto, muitas das coisas surgem porque você teve que provocar. Então, se você quer acelerar, inclusive, a tua curva de júnior para sênior, vá vender alguma coisa que você vai ver como que as coisas aceleram muito. E eu sou adepto da filosofia de que quanto mais pessoas e empresas souberem de Power BI, melhor. Inclusive para quem é sênior. Sem dúvida. Aí o que acontece? Olha o pensamento, né? Vamos supor que eu sou um profissional sênior experiente. E eu acho ruim quando alguém júnior executa um projeto porque eles dizem que vai sujar o mercado. Não, vai ter. Depois vão ter que ir lá e corrigir. Pô, mas que bom, é um trabalho que você vai ter que fazer. De certa forma, o sênior, ele tem ele tem um ganho também quando mais pessoas júnior vão pro mercado. Porque mais empresas conhecem de Power BI, fica mais fácil de vender, tem mais, enfim, penetração no mercado dessa forma. Então, é bom pro mercado que mais pessoas conheçam Power BI, independente do nível. E outra coisa, sempre tem espaço para quem é bom. Exatamente. Sempre tem espaço no mercado para profissionais competentes, para profissionais que se desenvolvem, para profissionais que conseguem fazer a diferença no mercado. Então, não precisa ter medo da concorrência ou, enfim, de quem está chegando agora, porque se você for bom, vai ter espaço para você. Show de bola. E outro ponto, o segundo ponto que eu achei bem bacana, Fábio, e que pouca gente faz, inclusive muitos profissionais super experientes têm receio, têm medo ainda, que é a prospecção. Dá dicas aí pra gente de como é que você fez a prospecção e como é que você teve, digamos, certa coragem pra ir lá e oferecer um dashboard, mostrar um dashboard para algum tipo de cliente. Essa resposta é boa, né? Eu gosto bastante desse tema. Como eu falei, né? Tudo você tem que ter o objetivo traçado desde o início, né? Se você tem bem estruturado onde você quer chegar, você consegue chegar e apresentar, né? Então, eu tinha confiança no portfólio que eu criei. Se o cliente me pede algo a mais, aí eu teria que tomar a decisão se eu poderia seguir ou não com aquele projeto, né? Então, acho que a resposta aqui é mais simples do que parece. Tenha objetivos claros. Se você tiver um objetivo bem definido, cara, não tem por que temer. É você chegar... Claro, você tem que saber fazer, né? Isso. Então, se você sabe como atuar,
Não tem como, tipo assim, por que eu vou ter o receio de chegar e apresentar? Eu só preciso saber para quem eu vou apresentar. Se eu já sei para quem eu vou apresentar, agora eu tenho que saber o como, né? E aí eu vou atrás. E prospecto. Fala, ó, como que eu vou prospectar? Então, eu tenho um conhecido que trabalha nessa empresa, né? Ou não tenho. Tá, então eu vou pegar, né, e vou começar a buscar funcionários daquela empresa no LinkedIn, conectar com essa pessoa. Vem cá, como é que funciona a tua empresa? Chamar, é o one-to-one, né? Chamar o cara e conseguir entrar. Entrei, puta, beleza, peguei o primeiro cliente. Fábio, foi fácil? Pegou o primeiro cliente logo de cara? Não, também vários não. Exato. Mas aí você tem que ir atrás. Se você não for atrás, você não vai cair do céu quando você não tiver autoridade para falar daquilo ali, quando você não for sênior, né? Então, hoje, eu recebo diversas, 3, 4, direto. Às vezes vem 3 numa semana. Demanda para mim de trabalho, de entrevista, enfim. Sem prospectar, sem procurar. Legal, Coisa né? acontece, né? Então, acho que é isso. Então, quando você vai buscar o teu cliente, primeiro tem que saber se você vai conseguir atender a dor do seu cliente. Você tem a resposta para o teu cliente? Tem. Então, você vai lá e apresenta. Né? Perfeito, Porque cara. esse é a resposta. Né? Eu acho que a grande dificuldade geral, assim, do pessoal, de todo mundo, né, na verdade, é saber lidar com não. Acho que essa é a grande dificuldade, né? Para não receber o não, prefiro não fazer. Então, saber lidar com o não, que é talvez a grande, né, a virada de chave. E aí, entender que isso não é business, né? Não pode levar pro pessoal. É esse que é o ponto. O cara não vai achar ruim que você abordou ele. O máximo que vai acontecer é ele dizer não ou ignorar. Ele não vai te xingar, não vai te julgar, né? Então, tua vida vai acabar por conta disso. Então, cara, prospecção pra mim é uma peça fundamental que pouca gente sabe fazer, pouca gente faz, e os que fazem, também muitos fazem errado, né? É muito a lógica do próprio funil de vendas. Então você vai prospectar, sei lá, 20 empresas para que 5 te respondam, para que 2 você faça uma reunião. Não, se você passa a ver numa lógica mais matemática, é só dizer o seguinte: poxa, quantas empresas eu preciso contactar para que me respondam para que eu possa marcar minha reunião? E tem outra coisa muito interessante que tem pessoas que esperam uma fórmula mágica de prospecção, de como prospectar. Uma ferramenta incrível que vai fazer o meu trabalho ser mais visto, eu conseguir vender melhor. Mas, cara, não é ferramenta, não é tecnologia, é método. É a forma de prospecção, é a forma de abordagem. Assim como para conseguir uma vaga, um emprego, você também pode prospectar RH, recrutadores, gestores, porque também tem oportunidades de conseguir vagas, né? Conseguir entrar em vagas de empresas através de uma mensagem um a um, né? Então, legal, Fábio, porque é algo é um diferencial realmente, né? Saber prospectar. Eu gostaria de trazer também, Léo, uma definição para própria você buscar emprego também, né? CLT. Puta, eu vou botar currículo, né? Vou botar currículo hoje numa porrada de agência aí de empregos e esperar alguém me chamar. Não, prospecto, é cliente. Perfeito. Como que eu prospecto? O cara está anunciando a vaga no LinkedIn, vê quem é que está anunciando a vaga, adiciona ele. Chama ele ali, pergunta, cara, eu vi aqui que você publicou uma vaga, tal, tem interesse nessa vaga, o que você está precisando e tal, e chama a pessoa. Não ofende, a pessoa está ali buscando, você também está buscando. E se fizer sentido, você vai para uma entrevista no one-to-one com aquela pessoa, você não vai nem botar currículo. Isso aconteceu muito comigo. Né? Há 2 anos atrás, várias empresas ali, eu pesquisei assim. Eu ia lá, buscava o recrutador da vaga e chamava ele para o papo. E aí começava ali, né, a conversar. Ou seja, é estratégia de cliente. Né? Tudo bem que ali era uma CLT, mas com um trabalho de consultoria é a mesma coisa. Você não vai no profissional de RH, né, um headhunter ali, enfim, um especialista de recrutamento, mas você vai num cliente direto. Aí você pode ir ou através de quem trabalha na área, você chegar na pessoa responsável com quem você vai negociar, ou diretamente, dependendo do teu nicho ali de negócio, né? Diretamente no diretor ou dono da empresa mesmo, para poder prospectar. Perfeito. E eu acho, inclusive, que a pessoa deve achar bom isso, porque ela percebeu que você é proativo. Né? Eu acho que tem um ponto positivo você não ficar esperando e você ir atrás e mostrar que você tá afim realmente, né? Muito legal. E aqui, mais uma vez, a importância de você se posicionar no mercado. Então, quando você faz um processo de ir em busca de clientes ou ir em busca de empresas, você está se posicionando, você está mostrando para aquela empresa que você tem algo diferente do que talvez a grande massa das pessoas estão fazendo. Ah, mas agora todo mundo prospecta dessa forma.
Então cria outro diferencial. De todo modo, posicionamento é o que vai te tornar único. E aí, a partir disso, a tua ação ali dentro, a forma como você vai prospectar, como você se apresenta, o que você tem para apresentar, pode ser a diferença ali na hora de ser contratado ou não. É isso aí. Fábio, mais alguma dica assim, ó, matadora que você pode dar pra gente? Que tá no teu e-book, assim, revela aquele segredo, aquela fórmula mágica. O que você pode revelar pra gente aí? Seja protagonista da sua história. Acho que essa é essa a foi palavra bonita, mais hein? forte. Aí sim, Tem aí matou a pau. Manda. Porque, cara, se cada projeto que você entra, cada trabalho você faz, isso eu tenho muito, né? Muito enraizado, né? Comecei a ter depois de 3 anos para cá, né? Mas hoje eu enraizei isso, que cada projeto que eu entro é o meu projeto, não é um projeto do meu cliente, né? Porque aquilo ali vai ser um case para o próximo, né? Então, entra de corpo e alma mesmo, faz uma entrega de excelência, seja protagonista daquilo ali que você está entregando, porque com certeza aquilo ali vai gerar mais frutos e, enfim, e vai escalar, né? Acho que essa é a mensagem. Então, independente de ser júnior, pleno, sênior, isso é tudo consequência. Se você entra como júnior, mas com a cabeça de sênior, né, você vai entregar e vai resolver a solução daquele cliente, aquele produto que você está entregando. Não tem júnior, sênior, pleno. O cliente ele quer a solução. Se a solução vai trazer valor, resultado para ele, quem está entregando ali, ele vai pagar lá e boa. É isso. Não seja protagonista aí da sua história. Foi bonito, hein? Parabéns. Muito bom, muito bom. Tá explicado, né? Isso aí. Esse vai para um Reels depois. Ficou bonito. Boa, Fábio. Cara, novamente foi um prazer aqui te receber, uma honra. Parabéns pelo teu resultado, por essa pessoa maravilhosa aí que você é. Protagonista, né? E dá pra ver que realmente que você faz a diferença no mercado. Então, merece todo o sucesso do mundo. Parabéns, meu caro. Boa, obrigado aí vocês aí novamente aí pela participação, segurando aqui, né? Porque é bem gratificante estar participando aí do podcast aí de vocês aí. Espera demais. Obrigado pela oportunidade. Aqui embaixo vai ter na descrição o link do LinkedIn, tá? A URL do LinkedIn do Fábio e também vamos botar aqui o link do e-book dele para você conhecer, ir lá e adquirir. Quanto é que custa o teu e-book, Fábio? Já pode adiantar pra galera? O preço de um pack de cerveja, R$ 47. R$47 aí, para conhecer toda a história do Fábio em detalhes daí. Muito bom, Fábio. Novamente, muito obrigado, parabéns. Vamos encerrar da seguinte forma aqui, ó. Você vai olhar para a sua câmera aí e no 3 você vai fazer assim e dizer para cima. Tá? E a gente vai complementar aqui. No 3. Então, 1, 2, 3. Pra cima! Incomparáveis!